Bom, como que podemos medir essa temperatura na câmara? Então, câmaras de armazenamento, elas têm, geralmente, na sua construção, já vem com um sistema de termômetros, né? Sensores de temperatura. Esse que tem a ponta afinada que ele vai no interior da polpa do fruto para informar a temperatura da polpa. E um outro que fica no ar da câmara informa a temperatura do ar. Por que é importante ter esses dois locais de medição de temperatura? Porque a temperatura do ar ela flutua muito, muito rápido, né? Uma hora está 2 graus, aí liga o sistema de refrigeração, dali poucos minutos vai para 0,5, 0 grau, e dali poucas horas já vai estar em 2, e assim vai. Ela fica oscilando muito rapidamente. Já a temperatura da polpa do fruto, a variação é mais lenta. Então você tem uma leitura mais real, né, que está realmente na polpa do fruto, e não tem uma variação tão grande. Então você consegue ter uma média, por exemplo, de temperatura mais afinada. Então sempre é importante usar esses dois tipos de sensores. Bom, então o monitoramento pode ser feito por softwares, né, que vão indicar a temperatura da polpa, a temperatura do ar, mas muito importante ter termômetros, nesse exemplo aqui, termômetros de bulbo de álcool, para fazer a leitura manual. Então, diariamente, mais que uma vez por dia, é importante passar na câmara e fazer a determinação da temperatura com esses termômetros. Qual que é o problema desses termômetros aqui eletrônicos? Eles têm uma taxa de erro um pouco maior do que os termômetros de bulbo de mercúrio e de bulbo de álcool. Então é importante ter esse controle mais afinado diariamente para manter a temperatura adequada para os frutos. Então um termômetro é suficiente. Aqui tem um exemplo de 3 termômetros. Foi uma vez que nós fizemos um teste para ver se havia muita diferença entre essa distância aqui do vidro da portinhola da câmera para essa aqui e para essa. Então a gente percebeu que não tem muita diferença aqui. Então um termômetro só é suficiente. Bom, o importante é usar também termômetros de mercúrio. Aqui tem um exemplo desse manual, mas nós temos termômetros que são comercializados para específico para te fazer essa aferição. Eles têm uma ponta fina, você crava na polpa do fruto e ele informa num display a temperatura. Depois eu vou inserir uma foto aqui no meio da gravação para vocês verem que também tem esses disponíveis. São eletrônicos também? São. Tem o risco de erro? Tem, mas são mais confiáveis do que aqueles eletrônicos que tem na câmara. O ideal, então, é termômetro mesmo de bulbo de mercúrio. Esses aqui são mais precisos, então mais confiáveis. Então, diariamente, faça uma leitura da temperatura na polpa do fruto para ver se está na temperatura recomendada para aquela espécie. É importante fazer a aferição desses sensores. E como se faz isso? É muito simples. Você pega uma vasilha, o ideal é uma térmica, uma garrafa térmica de água, tipo essa aqui, coloca gelo dentro dela, enche ela de gelo, e na medida que esse gelo vai se fundindo, vai ficando água líquida, né? Então, a temperatura de passagem do sólido para o líquido é 0 grau, né? A temperatura que a água se funde ou congela, né? Então, nessa não é solução, né? Mas nesse local onde nós vamos ter gelo e água, a temperatura tem que ser 0 grau. É 0 grau, na verdade. Né? Tendo água pura ali, gelo com água pura, a temperatura onde esse gelo está se transformando em água é 0 grau. Então, você tem essa situação e o teu termômetro tem que marcar essa temperatura, 0 grau. Então, você consegue perceber se tu tem termômetros que estão medindo
a temperatura de forma errada. Em caso de termômetros eletrônicos, você pode fazer o ajuste ali nele mesmo, ou termômetros de bulbo de mercúrio, você pode anotar no termômetro, descontar 0,1, aumentar 0,2, por exemplo, se ele tiver um pouquinho fora, certo? Então, muito importante a aferição da temperatura para nós não estar medindo erroneamente a temperatura da câmara. Muito bem, aonde medir a temperatura? Então, nós temos na câmara, geralmente são ambientes grandes, onde tem variação de temperatura de um local para o outro. Isso é normal. Uma coisa muito importante é nós saber que existe essa variação, conhecer isso e saber quais os locais onde a temperatura é maior e onde a temperatura é menor. Temos um exemplo aqui de câmaras grandes, né? Esse exemplo aqui é câmaras usadas para maçã, para ameixa também. Geralmente frutos, produtores que produzem outras espécies, como por exemplo uva, pêssego, as câmaras são menores, né, em função do volume. Mas nós temos que conhecer que existe variação de temperatura. Esse trabalho publicado em 2018 aqui, os pesquisadores fizeram uma medição em vários locais numa câmara. Aqui são as caixas de frutas. Aqui em cima está o evaporador, o sistema que gera o frio. Aqui a gente pode ver detalhes melhor. Esse evaporador, então, ele larga o ar, ou faz com que o ar se movimente nessa direção. E aqui, quanto mais azul, mais frio o ar, quanto mais vermelho, mais quente. Então, nós temos aqui situações onde então, a temperatura é mais baixa, no azul aqui, próximo das caixas, ou próximo aqui dessa região, é mais alta. O que é importante a gente saber? Conhecer aqui, se o nosso termostato, aquele sensor, né, do termostato está aqui, por exemplo, ele vai estar medindo uma temperatura mais baixa do que o que está na pilha do fruto. Geralmente as portas das câmaras construídas aqui no Brasil, ela é aqui nessa região, o evaporador fica acima. Em algumas situações é o contrário, mas a maioria é aqui. Então, quando a gente está medindo aqui próximo da porta, nessa região aqui, a temperatura ela pode estar, então, um pouquinho mais alta do que o ar que está saindo aqui em cima. E um pouquinho mais baixa do que o que está no fruto. Então, conclusão. É importante medir em vários pontos da câmara, quanto mais pontos melhor, mas muito importante é você medir na polpa dos frutos. Então, por isso aquele monitoramento diário da temperatura na polpa. Por quê? Porque vai ser a temperatura real que aqueles frutos estarão naquele momento. Então, você tem condições mais precisa para tomar atitude de aumentar ou diminuir a temperatura para ajustar e deixar de acordo com a recomendada para cada espécie.